Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer o vídeo do último livro da trilogia Millennium. Bom, então eu li A Rainha do Castelo de Ar, que é o último livro da trilogia Millennium. Eu já fiz a resenha dos outros dois livros. O primeiro livro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e o segundo, A Menina que Brincava com Fogo. Vou deixar o link para vocês nas resenhas aqui na descrição do vídeo. A Rainha do Castelo de Ar é a conclusão da história da Lisbeth Salander, que, como eu disse no vídeo anterior, começou a ser contada no segundo livro. Quem lê a trilogia percebe que o primeiro livro ele é mais ou menos independente dos outros dois. Ele tem um enredo que se desenvolve até o fim, que tem um fechamento no desfecho da história. Já o segundo e o terceiro livros estão intrinsecamente ligados. Então o terceiro volume começa exatamente onde acabou o segundo. Não dá para ler independentemente um do outro. Então no fim do segundo livro acontecem várias coisas que eu não vou contar porque eu não vou dar spoiler. Mas no início do terceiro, então, a Lisbeth está no hospital, se recuperando de uma lesão muito grave e aguardando julgamento, porque ela está sendo acusada de uma série de assassinatos. Como eu já comentei no vídeo anterior, existe toda uma conspiração também ligada à história da Lisbeth. E aí tem muita gente agindo por baixo dos panos para manipular o julgamento ou para que ela nem chegue a julgamento, se é que vocês me entendem. E o Mikhail Blomkvist, como não podia deixar de ser, tá lá fora fazendo todo o possível para ajudar a Lisbeth. Uma das coisas que eu achei muito legais nesse livro é que a gente tem uma aproximação de novo desses dois personagens, o Mikhail, e a Lisbeth. Porque no segundo livro eles estão bem afastados um do outro, eles praticamente não se falam. E no terceiro volume a gente vai ver essa dupla, então, agindo de maneira conjunta novamente. E eu particularmente acho o máximo, adoro os dois personagens, então adoro ver eles em contato e trabalhando juntos. Se nos outros dois livros o Larsson fala muito da violência contra as mulheres, nesse terceiro livro o foco vai ser a violência do Estado, os crimes cometidos pelo Estado. E aí faz a gente pensar numa coisa interessante, que é quem vigia o Estado? Nós somos vigiados por ele, mas quem vigia e pune os erros dele? O próprio fato da Lisbeth ir para julgamento, na verdade toda a vida da Lisbeth é marcada pela intervenção maléfica do Estado. Mas de uma maneira específica, nesse caso, a gente tem, por exemplo, uma manipulação do julgamento antes que ele aconteça. Então existe, por exemplo, um promotor que quer crescer na carreira e para isso ele está se aliando com pessoas que podem ajudá-lo a crescer. Então não, a justiça não é a prioridade, a carreira dele é. Esse livro chega a ser até mesmo desesperador quando você percebe que o cerco está se fechando contra a Lisbeth e que parece praticamente impossível lutar contra todas as maiores forças do país. É uma loucura. Além das críticas já recorrentes no Stieg Larsson e na trilogia, aparecem novos elementos então de análise social. Então, por exemplo, o novo furo da Millennium vai ser o envolvimento de grandes magnatas da comunicação na Suécia com o trabalho infantil. Enfim, o Stieg Larsson ele sempre foi ativista, lutou contra os neonazistas na Suécia e tem uma vida marcada mesmo e uma escrita marcada por engajamento. Isso a gente vê do começo ao fim dos livros. O que tem de mais maravilhoso na Rainha do Castelo de Ar é a cena do julgamento da Lisbeth. Particularmente não é de hoje que eu tenho uma quedinha por toda essa coisa do tribunal, sabe? Por cenas de julgamento, por histórias de advogados e tudo mais. Eu curto bastante esse cenário e esse tipo de situação. E mesmo já conhecendo algumas cenas memoráveis nesse sentido, o julgamento da Lisbeth é de tirar o fôlego. De verdade, é tão legal, tão tenso e tão da hora de ler que eu tava assim passando mal, sabe? Quando o estômago fica revirando de tanto nervoso. E eu terminei de ler esse livro mês passado, eu estava de férias, estava viajando e eu ficava assim, totalmente agoniada e aflita enquanto não acabasse aquele livro. Aliás, algo que precisa ser dito do livro é que ele não começa lá essas coisas, mas ele vai acelerando com o passar das páginas e dos capítulos. Então a história vai evoluindo de ok, vamos lá, até o nível de eu não consigo largar esse livro. Eu preciso terminar esse livro, senão eu não vou dormir. E o julgamento então é o clímax, é a cena máxima de maravilhosidade desse livro. Outra coisa legal desse volume é o surgimento de duas personagens que eu curti muito. Uma é a Annika Giannini, que é a irmã do Mikhail, e ela é advogada especializada em crimes contra a mulher, e ela que vai defender a Lisbeth. Portanto, ela vai ser a protagonista da cena de julgamento maravilhosa que tem no livro. A outra personagem é a Rosa, eu não me lembro agora o sobrenome, acho que é Figueroa, que é uma investigadora e que vai ser uma das destacadas para investigar os investigadores e fazer essa operação secreta dentro da própria polícia e contra a polícia.
o que também é bastante tenso. Essas duas personagens são muito interessantes, seguindo a linha então do Larson de fazer personagens memoráveis, bem construídos e pelos quais a gente se apaixona. Em relação a Lisbeth e o Mikael, eles são cada vez mais maravilhosos e perfeitos. E como eu comentei na resenha anterior, isso acaba me irritando um pouquinho. Nesse livro também tem uma cena praticamente Matrix, que sabe aquela coisa da bala vir você desviar assim? Então eu não curto muito essas forçadas de barra assim. Mas mesmo assim não tem como não amar o Super Blomkvist. Uma coisa que eu não gostei muito desse livro foi o desenvolvimento da personagem Erica Berger. Já comentei nos vídeos anteriores que é uma personagem da qual eu gosto muito, e ela vai passar por um enredo à parte nesse livro, porque ela sai da revista Millennium, vai trabalhar em outro lugar, e ela vai ter outros problemas, e vai ter um problema, uma desordem pessoal na vida dela. Porém, eu não gostei muito do que aconteceu com ela, eu achei um pouco desnecessário. E também o fato de que, se no segundo livro a Lisbeth e o Mikael estavam afastados, nesse terceiro livro é a Erica e ele, que acabam mais ou menos cada um por um lado a maior parte do tempo. E eu lamentei muito porque eu acho a relação deles incrível, maravilhosa, sabe? É algo muito inspirador, a amizade profunda que eles têm e o amor que eles têm um pelo outro. E aí eu achei muito lamentável vê-los menos juntos, assim. Mas é uma coisa pessoal, né, gente? Infelizmente, não é raro na vida a gente acabar se afastando de pessoas que pareciam inseparáveis, né? Então, sad but true. Eu gostei mais do terceiro livro do que do segundo. Emocionalmente falando mesmo, ele causa uma tensão grande enquanto você vai lendo. E eu gosto muito disso, de me sentir assim, pilhada, sabe? Enquanto eu tô lendo algum livro desse tipo, né? De suspense, mistério, policial, enfim. Então eu gostei por causa disso. Mas, volto a dizer, o que eu já disse num vídeo anterior, que o primeiro livro da trilogia é de longe o mais bem acabado, bem escrito, maravilhoso. E eu acho que os outros dois não chegaram aos pés dele. E na verdade são 3 livros bem diferentes, eles têm ritmos diferentes, eles têm focos diferentes. E eu gostei muito dos Homens que Não Amavam as Mulheres, mas os outros 2 foram apenas bons. De modo geral, a trilogia Millennium é algo que eu recomendo para leitura. Primeiro pela construção dos personagens, que é magnífica. Segundo pela crítica, que durante a trilogia vai atingir diversos setores e que é facilmente identificável em outros contextos que não a Suécia. Terceiro, pelo suspense, pela própria construção da história como uma teia de mistérios. Então você vai fazendo muitas descobertas ao longo da trilogia, e eu achei isso muito legal de fazer. O que eu não gostei da trilogia, primeiro é a alternância de ritmo. Então, hora fica muito lento e truncado, e parece que a história não anda. Hora acelera de um jeito que você simplesmente não consegue largar. E também, a partir do segundo livro, começou a me irritar um pouco o rumo que tomou o Blomkvist como alguém meio super-herói. E não me entendam mal, eu adoro história de super-herói. Mas, quando eu estou à procura de super-herói, e já sei que vou encontrar um super-herói, não começar lendo um livro que é supostamente realista e de repente me deparar com um ser humano que não tem defeitos. Eu gosto de gente com defeito, eu gosto de vilão, eu gosto de gente falha, sabe? Eu acho que o legal da literatura, entre outras coisas, claro, porque literatura é o máximo, mas é que ela nos torna mais humanos e retrata os humanos. A arte imita a vida. Então, se o livro se propõe a ser crítico e realista e trazer questões importantes, mas escolhe como protagonista alguém que é intocável, aí eu cismei um pouquinho com isso. Mas repito, é impossível não se apaixonar pelo Blomkvist, porque ele é muito legal, ele é demais. E a Lisbeth, então, nem se fala. Aliás, eu acho que o maior diferencial da série é a Lisbeth, porque livros policiais tem de monte, né, gente? E o Mikael, embora seja jornalista, ele é aquela figura do investigador. Mas a Lisbeth é uma figura que você não encontra em qualquer romance policial por aí. Ela é realmente um personagem único. Então, de maneira geral, vale sim a leitura. Se você gosta de investigação, de romance policial e de bons personagens, não deixe de ler a trilogia Millennium, vale a pena. Então é isso, se você gostou, dá um curtir, se inscreve no canal e também segue o Compartilhe Livros nas outras redes sociais, tem link aqui na descrição do vídeo. Beijinhos!